Saúde a igreja, com graça e paz. Que privilégio temos de estar juntos aqui reunidos, congregacionalmente, para cantar o amor do Senhor, de agora e para sempre. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, lá no livro dos Salmos, Salmo 100. Eu quero fazer a leitura do verso 5º do Salmo 100. Salmo 100, verso 5º. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A gente pode repetir juntos, uma voz só? Vamos fazer mais uma vez? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar agora. Lembrando que hoje, domingo de ceia, as crianças vão permanecer conosco. Vamos orar com elas, por nós também. Pai bendito, Todo-Poderoso Deus, Tu és o Deus assentado no Teu alto e sublime trono, mas és também o Deus de perto, como a sombra à nossa direita. O Deus de onde vem o nosso socorro, o Deus que cuida do nosso deitar e do nosso levantar. O Deus que nos amou quando éramos ainda pecadores e nos tem atraído por esse amor, a refletirmos a Tua glória, a refletirmos as Tuas características, os Teus atributos. Isso vem sendo impresso em nós, apesar de nós, mas tão somente por causa da Tua graça, maravilhosa graça que nos alcançou. Porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre, porque a Tua palavra não muda. Tu és fiel, Senhor, o Deus imutável, o Deus que cumpre aquilo que prometeu e torna a Tua palavra verdadeira, que tem poder para transformar corações, mentes e converter Teu povo a Ti, Senhor. Porque assim designaste e por isso Cristo morreu, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Adoramos o Teu nome. E que possamos crer que faremos isso de geração em geração até que Cristo venha. E então façamos isso eternamente diante de Ti. Assim, Pai, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A vida costumeiramente nos coloca em circunstâncias incertas e não necessariamente falando de coisas ruins, mas de coisas boas, de coisas que a gente não planeja, de coisas que acontecem e a gente se maravilha, mas também coisas que acontecem e a gente se angustia, se perturba. Situações que desafiam a nossa compreensão. Às vezes a gente acha, ou uma maioria das vezes a gente quer ter o controle sobre as nossas vidas, controle sobre a situação, controle sobre as circunstâncias. E Deus nos mostra que essa visão ela é obscurecida por causa da condição natural do homem, que não tendo controle sobre sua própria vida, não consegue descansar na dependência do Senhor plenamente. E por mais que cantemos isso, por mais que digamos isso, professemos isso todos os dias, ainda assim o nosso coração tenta nos conduzir a achar que precisamos ter ou fazer algo para garantir que as coisas aconteçam na nossa vida do jeito que a gente quer. Então Deus se revela como o Deus que cuida de nós apesar de nós. A Escritura nos assegura que Deus não apenas está no controle soberano de todas as coisas, mas também que Ele é bom em tudo o que Ele faz. Ele é bom em todas as circunstâncias, mesmo nas providências amargas, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo gracioso conosco. Seu cuidado, sua misericórdia, elas permanecem independente de nós, independente das circunstâncias que nós enfrentamos. O Salmo 105, verso 5º, o Salmo 100, verso 5º, nós encontramos essa poderosa verdade. E eu queria contar uma breve história aqui, de um livro dos meninos lá de casa. A história conta de que o menino está olhando para o céu limpo, e o sol está brilhando lá no céu, e o pai diz: olha, o sol está brilhando, mas eu falo com as minhas palavras, tá? Não sei do livro decorado. Embora quando eu leio errado, Samuel faz: papai, assim não. Eu tento voltar e ler de novo.
Mas ele olha para o céu aberto, ele vai dizer, o céu está aberto. Aí o pai faz, olha, mas a lua continua sendo redonda. Então ele diz, olha, mas quando o céu está fechado e está em trovões e tempestades, papai diz, a lua continua redonda. Ele diz, olha, mas mesmo quando o céu está limpo, eu vejo as estrelas e a lua, e nem sempre a lua tem a mesma forma, papai diz, a lua continua sendo redonda. Então ele começa a falar sobre a sua própria vida, sobre o seu lar, sobre o seu núcleo familiar, e ele vai dizer, quando descobrimos que eu ia ganhar uma irmãzinha, papai disse que a lua continuava sendo redonda. Depois, quando descobrimos que a nossa irmãzinha não viria mais, papai disse que a lua continuava sendo redonda. Quando fomos para o hospital e voltamos sem a nossa irmãzinha, papai disse que a lua continuava sendo redonda. E a lua continua sendo redonda, porque Deus continua sendo bom, independente das circunstâncias, independente de como o céu pareça para nós, aquilo que Deus estabeleceu permanece. Ele é fiel, Ele é digno de toda confiança, Ele é soberano sobre cada circunstância das nossas vidas, mesmo que as circunstâncias possam obscurecer esse entendimento, Ele continua cuidando de todas as coisas. Mesmo que eu não tenha capacidade de cuidar, porque me falte habilidade, me falte discernimento, me falte sabedoria muitas vezes, Ele continua cuidando de todas as coisas. E mesmo quando eu não estiver aqui, Ele continuará cuidando de todas as coisas e a lua continuará sendo redonda. O salmista nos chama a confiar no caráter imutável de Deus. Apesar do que possa estar acontecendo ao nosso redor, apesar de que o mar possa estar espumando, ou os montes estejam sendo lançados no meio dos mares, nós somos lembrados pela palavra do Senhor, que há uma cidade onde está o trono de Deus, onde os rios correm dela e há paz nela, e Deus continua sendo Deus em todo lugar e em todos os momentos de nossas vidas. O verso nos apresenta 3 atributos de Deus, pelo menos. A bondade de Deus, pois o salmista afirma, porque o Senhor é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. A bondade é um dos atributos centrais de Deus e para conosco, a razão da nossa existência e a razão de estarmos aqui é por causa da bondade do Senhor. Nós somos conduzidos por ela à salvação. A fé, ela nos é outorgada, dada por Deus por causa da bondade do Senhor, porque não havia nenhum mérito em nós. Não havia nada, nenhuma circunstância que pudéssemos mudar o nosso caráter para nos parecer mais amáveis a Deus, mas Deus ainda assim nos ama e nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele é bom por essência e essa bondade é direcionada a nós como filhos amados, assim somos feitos por causa da graça e por causa do sacrifício de Cristo. Outro atributo trazido pelo salmista é a misericórdia do Senhor. A sua misericórdia, diz o salmista, dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Deus não nos paga segundo o que merecemos, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra usada para misericórdia, ela pode apontar para a fidelidade, para o amor e fidelidade do Senhor, para com a sua própria palavra e o seu próprio plano de redenção. Essa misericórdia, ela se manifesta na atitude, na prática, na essência daquilo que Deus faz por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é baseada no nosso mérito, não é baseada no nosso entendimento, na nossa capacidade natural, mas é baseada naquilo que Deus faz por nós e realiza através de nós, pelo poder da sua palavra. E então vem uma terceira verdade, ou um terceiro atributo, que é a verdade de Deus. O salmista vai dizer, e a sua verdade de geração em geração. A sua verdade, a sua palavra, a sua fidelidade, ela não muda, e aquilo que Ele prometeu é fiel, aquilo que Ele prometeu certamente ocorrerá. Podemos nos apegar às suas promessas, na certeza de que Deus é fiel e imutável. Podemos descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso, porque Ele assim o é. E assim se tem revelado a nós, apesar das incertezas e das nossas inconstâncias. Eu queria trazer 2 aplicações que pudessem nos fazer lembrar desse texto. A primeira delas é que a bondade de Deus, ela é apesar das circunstâncias. Romanos 8, 28 vai nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
O fato é que mesmo em meio às dificuldades, Deus continua no controle, mesmo em meio às circunstâncias adversas, Ele continua trabalhando e realizando aquilo que Ele planejou desde a fundação para os nossos dias. E Ele consumará a sua obra em nós, porque a bondade do Senhor continua para sempre. E a segunda aplicação, para que não nos esqueçamos, jamais, de que a fidelidade de Deus se estende para além das nossas vidas. Ela é de geração em geração. Nós precisamos lembrar disso. Em Lamentações 3, 22 e 23, nós lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que maravilha nós podemos nos lembrar disso pela manhã, que apesar de nós, as misericórdias do Senhor não têm fim. E aí você vive o seu dia, e você chega à noite, e você, puxa a vida, não devia ter agido desse jeito, não devia ter feito desse jeito, e aí você lembra, as misericórdias do Senhor não têm fim. Não tem fim. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa vida, apesar de quem nós éramos, Deus nos amou, para que nós não continuemos a ser aquilo que éramos, mas para que, razão desse amor, toda a nossa vida e o nosso entendimento sejam renovados por aquilo que passamos a ser por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Então não importa as circunstâncias da vida ou aquilo que elementos possam ser inseridos em nossos contextos, que possam trazer incertezas ou insegurança ou impaciência ou ansiedade, a lua continua redonda, porque assim Deus estabeleceu. Deus continua no trono, porque assim Ele estabeleceu. Quando leio Isaías 6, eu gosto de me lembrar e pensar dessa maneira. Isaías está voltando de um funeral. O rei que ele admirava, o rei que destruiu altos a Baal, que foi um bom rei durante boa parte de sua vida, ele havia morrido e Deus diz: olha, Isaías, os reis terrenos morrem, não pode estar nele a sua segurança, mas há ainda um rei sentado no alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. Nós perdemos, nós passamos por coisas difíceis, nós ganhamos. Nós às vezes estamos em pastos verdejantes ou em vales escuros como a sombra da morte, mas a certeza é que Deus continua sendo Deus e continua conosco. O Salmo 105, ele é um convite a refletirmos sobre o caráter imutável de Deus, mesmo em meio às circunstâncias da vida, mesmo em meio a condições nas quais nós não gostaríamos de estar. A bondade, a misericórdia, a verdade de Deus transcendem o tempo e as nossas capacidades ou o nosso entendimento. Deus está presente e agindo com bondade para conosco. Nós possamos ler o Salmo 100, verso 5, e sempre nos lembrar: Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que Ele possa nos encher de esperança, viva a esperança, que não está baseada naquilo que nossos olhos veem, ou nos nossos sentimentos, mas está baseada na verdade de Deus, que permanece de geração em geração. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos adorar a Deus, reconhecendo que Ele é tudo que nós precisamos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és, Senhor, tudo o que nós precisamos, Pai. Tu és o Deus sobre todas as coisas, de geração em geração. A Tua fidelidade e misericórdia têm sido renovadas e é manifesta, Senhor, na Tua igreja, no Teu povo, que o Senhor separou, apesar das circunstâncias e dos seus corações, porque o Senhor nos amou primeiro. E certamente aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, nos dará nele tudo o que precisamos. Que nosso entendimento nunca seja obscurecido disso, porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.